Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, que é a aula, nosso roteiro de número 15. O foco da nossa aula hoje será a gente revisar o nosso terceiro capítulo acerca dos povos do Oriente Médio. E nós vamos revisar os povos, as primeiras civilizações do mundo, que é justamente o que se trata esse capítulo. Até o capítulo 3 nós estudamos como a humanidade surgiu, como ela se espalhou pelo planeta. E aqui no capítulo 3 nós estudamos quem foram as primeiras civilizações da humanidade. Vimos que as primeiras civilizações do planeta que temos notícia, elas surgiram na Mesopotâmia, na região do Oriente Médio. E também, junto a essa região, tivemos fenícios, hebreus, persas, também faz parte da mesma região, a região do Oriente. E também, por último, vimos no Extremo Oriente a China. São as primeiras grandes as primeiras civilizações que se tem notícia da humanidade, né? Na Mesopotâmia nós tivemos primeiramente os sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus. Cada uma dessas civilizações ela inovou, deixou algo, né? Criou algo e deixou para a humanidade. Vimos que nesse momento, cerca de 5.000 anos antes de Cristo nascer, juntamente com o surgimento das primeiras civilizações que surgiram, diversos elementos que até hoje fazem parte da história da humanidade, como por exemplo a divisão entre ricos e pobres. Os ricos eram aqueles que passaram a receber uma parte daquilo que era produzida pelos trabalhadores na forma de imposto. Então esses que recebiam ficavam mais ricos, foram se transformando em senhores, reis. Juntamente com eles surgiram aqueles que só, digamos assim, só eram responsáveis por rezar, que eram os sacerdotes, aqueles que eram considerados por abençoar as colheitas, as pessoas, para obrigar as pessoas a cumprirem aquilo que era determinado, pagar os impostos, obedecerem às leis. Surgiram os militares, os exércitos, né? E também surgiu a violência. Um povo sempre buscando tomar aquilo que era de outro povo, sua riqueza. Surgiu a escravidão, né? Aqueles povos que eram conquistados eram transformados em escravos pelo povo conquistador. Vimos tudo isso. E hoje nós vamos revisar o capítulo, que é o nosso objetivo, para que a gente fortaleça aquilo que a gente já aprendeu. Fortaleça os nomes, fortaleça todos os processos, né? Fortaleça o nosso conhecimento acerca do surgimento da escrita, das leis, das cidades, das civilizações, do comércio, da navegação, como foi o caso com os fenícios. O nosso roteiro ele traz mapas mentais, que a gente sabe que o mapa mental, qual é a finalidade dele? Resumir o conteúdo para ficar mais fácil da gente entender. Então tem um mapa mental sobre a Mesopotâmia, sobre os fenícios, sobre os hebreus, sobre os persas e também sobre a China, certo? E por último tem a nossa atividade. Então vamos passar agora para a nossa revisão. Então, pessoal, sobre a Mesopotâmia. A gente viu que a Mesopotâmia significa terra entre rios. Essa palavra Mesopotâmia vem do grego e ela significa isso porque é uma região que fica justamente entre os dois rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? A Mesopotâmia fica no meio entre esses dois rios. Hoje esses rios ficam nas regiões onde fica o Irã, o Iraque, a Síria, né? Então foi na Mesopotâmia onde surgiram as primeiras civilizações da humanidade. Desculpe. Terra entre rios. Como a gente pode ver aqui, rio Tigre e rio Eufrates.
Essa região do Crescente Fértil, mais uma vez, por que é tão importante a presença de rios? Porque os rios garantem que esses primeiros povos que se estabeleceram nessa região, há cerca de 8.000 anos antes de Cristo, pelo menos, esses povos, essas tribos, tinham água suficiente para cultivar a terra, fazer grandes plantações, criar grandes rebanhos de animais. Então eles conseguiram uma riqueza material muito grande, porque uma única colheita dava semente para vários anos, né? Então uma parte das pessoas deixou de trabalhar na agricultura para trabalhar em outras coisas, né? Passou a viver também muito mais pessoas. É por isso que vão surgir os primeiros povoados, que se transformarão em 5.000 a.C. nas primeiras cidades, né? Tudo isso pela presença dos rios, que foi o que garantiu tudo isso. Aqui nós temos alguns povos que dominaram a região devido à sua grande riqueza material, cidades, grandes plantações. Foi uma região que houve muita guerra, porque cada povo buscava dominar e conquistar a região. É nesse momento que começam as disputas por território na história da humanidade, no momento que se desenvolve a agricultura, né? E principalmente nesse momento onde já estava surgindo as primeiras cidades. Então, a primeira civilização da história da humanidade foram os sumérios, vieram os amoritas, acádios, hititas, alamitas, calcitas e arameus. Principalmente sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus, que são os povos que são trazidos no nosso livro, né? Aqui nós temos algumas das cidades mais importantes da Mesopotâmia, como é o caso das cidades de Ur, que é uma cidade muito falada na Bíblia, e também na cidade da Babilônia, certo? Sobre a organização social da Mesopotâmia, como essas sociedades se dividiam. Como eu já falei, desde que surgiu a agricultura e a domesticação de animais, as tribos começaram a se dividir socialmente. Como? Um grupo de pessoas passou a obrigar que os outros dessem uma parte da produção para eles. Eles não trabalhavam, eles só administravam. Então essas pessoas foram se transformando em senhores, que depois se transformaram, quando foram conquistando mais povos, mais riqueza, foram se transformando em reis. Então até hoje a humanidade se divide entre ricos e pobres, né? Isso se chama organização social. Na Mesopotâmia, né, acima de todos estavam os nobres, que eram os aristocratas, e os sacerdotes, né? Juntamente entre os sacerdotes, aliás, entre os aristocratas, tinha um que estava sempre acima de todos, como um rei, né? Havia os militares, que eram aqueles que obrigavam a população a pagar imposto, a aceitar as ordens da nobreza e dos sacerdotes. Depois vinham comerciantes, vinham também artesãos, trabalhadores, né? E principalmente, abaixo de todos, vinham os camponeses e os escravos. É aqui nesse momento que começa a existir escravo, alguém que não tem liberdade. Eram pessoas que eram conquistadas, né? A sua terra foi invadida por alguém e essa pessoa vai trabalhar para aquele que conquistou, né? A pessoa perde a liberdade porque ela vai ser fonte de riqueza para outro. Foi nesse momento, há cerca de pelo menos 5.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, que surge a escravidão na humanidade. Até hoje ainda existe escravidão, né? Também na Mesopotâmia, entre o povo sumério, surgiu a escrita cuneiforme, que era a escrita feita por gravetos em forma de cunha, triângulo, né, na argila mole. Depois essa argila era colocada para secar. A escrita, uma das primeiras formas de escrita que se tem notícia, é a escrita cuneiforme, né? A linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e desenvolvimento da técnica. Por que a escrita surgiu juntamente com as primeiras civilizações, né? Ela surgiu como uma necessidade, era preciso saber quantas pessoas tinham morando naquele lugar,
quem estava pagando imposto, quem não estava pagando imposto, quem eram os líderes de cada tribo, de cada comunidade, né? Tudo isso são informações que não dá para guardar na memória. Era preciso registrar. Então foi aí que surgiu formas de registro, que é, na verdade, a escrita, o que é escrita, uma forma de registrar informações, certo? Ainda na Mesopotâmia, eu queria destacar entre o povo amorita, né, a importância que teve esse povo, além deles terem criado a cidade da Mesopotâmia e o império, aliás, a cidade da Babilônia e o império babilônico. Um desses reis se destacou, que foi o rei Hammurabi, se destacou por escrever as leis. Foi a primeira vez que as leis passaram a ser escritas, né? Essa união de leis escritas é conhecida como Código de Hammurabi, certo? E o princípio dessa lei era o quê? A justiça. Você paga de acordo com aquilo que você cometeu. Então, se você provocou a morte de alguém, você vai morrer também. Se você roubou algo de alguém, você vai devolver daquilo que é seu. Esse princípio é conhecido como o princípio de talião, que é olho por olho, dente por dente. No entanto, entre os sumérios, como eu já falei, aliás, entre as primeiras civilizações, como eu já disse, a humanidade passou a se dividir. Então, aqueles que eram, digamos assim, considerados mais importantes porque eram ricos, tinham posse, eram considerados pessoas diferentes, melhores, livres, daquele que era camponês, daquele que era escravo, que era mais pobre, né? Até hoje a humanidade tem isso, não tem? Aquele que é rico, dificilmente ele vai ser preso, ele vai pagar por algum crime. Já aquele que é pobre, por o menor crime que seja, ele pode ser até morto, né? Então, na época não era muito diferente. Por haver uma diferença entre as pessoas, se um homem livre fizesse um crime com outro homem livre, ele iria pagar de acordo com o que ele fez. Exemplo, ele arrancou um dedo daquele outro homem livre, então ele teria um dedo arrancado. Mas se um homem livre fizesse algo com um escravo, ele não precisava pagar da mesma forma. Exemplo, um homem livre matou um escravo de outra pessoa. Ele não precisaria morrer no canto do escravo, né? Pagando a morte que ele fez do escravo. Bastaria que ele desse outro escravo. Então, por que isso? Porque as pessoas eram consideradas diferentes. Não tinham o mesmo valor, certo? Então, só para reforçar nosso conteúdo aqui sobre a Mesopotâmia. Essa questão. O mais antigo código de lei escrita cuja característica é a pena de talião. Isso é, olho por olho, dente por dente, é chamado de ABCDOE. Código Deuteronômio, Código de Hammurabi, Código Sumério, leis draconianas, leis de 12 tábuas. A resposta seria letra B, Código de Hammurabi. 2. Foram os povos que habitaram a Mesopotâmia que desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita, usada para registrar seus bens e as transações comerciais. Sobre a escrita desenvolvida por esses povos, é correto afirmar que a. Os escribas usavam um estilete para desenhar as letras nas tábuas de argila. A escrita foi desenvolvida na região pelos medos, sendo utilizada também por outros povos. A escrita mesopotâmica foi chamada de cuneiforme porque era feita de sinais que tinham a forma de cunha. Ou D, a escrita cuneiforme inicialmente representava sons como na nossa, e eram gravados em tabuletas de argila. A resposta certa seria a alternativa C. A escrita mesopotâmica foi chamada de cuneiforme porque era feita de sinais que tinham a forma de cunha. Algumas pessoas se confundem e marcam a D. Escrita cuneiforme inicialmente representava sons. Não é verdade.
A escrita que vai representar sons é o alfabeto fonético dos fenícios, que cada letra é um som. A, B. Na escrita cuneiforme, as letras elas são símbolos, ok? Vamos continuar nossa revisão. Seguindo aqui a nossa revisão, pessoal. Outra grande civilização vista por nós, estudadas aqui nesse capítulo, foi a civilização fenícia, que foi a civilização que surgiu em torno também do Crescente Fértil, nas mediações, não entre os rios Tigre e Eufrates, mas nas mediações. Aqui, onde nós podemos perceber aqui, deixa eu ver se eu acerto melhor. Aqui, olha só, onde nós podemos perceber aqui, numa faixa litorânea bem estreita, ficava situado a Fenícia, certo? Aqui nós temos algumas cidades-estado fenícias, como Biblos, Sidom, Tiro, aqui escrito Tire, né? Mas Tiro, que era a capital do povo fenício, e o povo fenício foi um povo extremamente importante para a humanidade. Por quê? Apesar dos fenícios, e talvez até por isso, viveram uma região muito difícil para a agricultura, como é o caso aqui da Fenícia, devido à questão tanto muito montanhosa, né, como costeira, era litoral. Então, eles desenvolveram desde muito cedo uma relação muito grande com o mar, né? Eram povos pescadores e também desenvolveram além da habilidade de navegação, desenvolveram também o comércio com os povos da região. Rapidamente, os fenícios desenvolveram técnicas de navegação em alto mar que nenhum outro povo tinha sido capaz até então, e expandiram o seu comércio para milhares de quilômetros. Os fenícios eles realizavam comércio, como vocês conseguem ver, o mar Mediterrâneo, que é esse mar aqui, né? Ele é um mar que separa a Europa da África, da Ásia. Por isso chama-se ele de mar Mediterrâneo, de meio, aquele que divide, né? Então, eles navegaram o mar Mediterrâneo, realizaram comércios por diversos milhares e milhares de quilômetros, por diversos povos, com os povos da Mesopotâmia, com os povos da África. Eles fundavam também colônias, ou seja, montava posto de comércio em determinadas regiões, como Cirene, Lepsis, Cartago, que se transformou em um império aqui, ó, Cartago, certo? E também Tinges, que fica aqui, deixa eu ver se eu coloco melhor, que fica aqui, olha só, Tinges, mesmo no estreito chamado de Gibraltar, que divide a África da Europa. Então, pessoal, duas das grandes contribuições dos fenícios para a humanidade foi a navegação em alto mar e também foi o comércio. Eles criaram, como vocês podem ver aqui, diversas colônias, né, em torno da África, e muitas dessas colônias, não só na África, mas também na Europa, na região da Sardenha, na região da Sicília, que hoje fica na Itália, na região da Grécia também e da Espanha, né? Eles criaram colônias e essas colônias cresceram tanto que se transformaram depois em cidades-estado. Lembrando que cidades-estados significa que eram cidades independentes, com suas próprias leis, seus próprios governantes, seus próprios exércitos, certo? E a gente pode ver aqui hoje, onde ficava a Fenícia, hoje fica um país chamado Líbano. A capital, como vocês podem ver, do Líbano é Beirute, e é um país, uma região muito montanhosa. De um lado a gente tem, De um lado a gente tem o oceano, o mar Mediterrâneo, e do outro uma fileira de montanhas, né, da região da Síria, que faz fronteira com o Líbano, que era a antiga Fenícia.
Outra grande contribuição dos fenícios para a humanidade foi o alfabeto fonético. O alfabeto fenício ele era composto por símbolos que significavam sons, emitiam sons. Cada um desses símbolos era um som. E por causa disso foi uma forma de escrita baseada em alfabeto, letras, muito mais fácil. Ele só tinha 22 letras, depois passou para 24. E com essas letras que simbolizavam sons, fonemas, poderia se formar qualquer palavra, diferente de outras formas de escritas, como a cuneiforme, hieróglifos, onde as palavras são mostradas por símbolos, precisariam uma quantidade muito grande de símbolos, são escritas muito mais difíceis de serem aprendidas, né? Os fenícios desenvolveram o alfabeto fonético, até porque eles eram grandes, deixa eu voltar aqui, grandes comerciantes, pessoal. Então, tinham que ter uma forma de escrita rápida, porque era muita informação, né? Também desenvolveram bastante a questão da matemática, né? Simplificaram a matemática, certo? Porque eles precisavam de uma agilidade, de uma facilidade muito maior para realizar o comércio com diferentes povos, diferentes regiões, né? Então, além do comércio e da grande navegação, o alfabeto fonético foi outra grande contribuição dos fenícios para a humanidade, e esse alfabeto é a base do nosso alfabeto hoje, né? O nosso alfabeto tem 26 letras, é também baseado no alfabeto fenício. A sociedade fenícia ela era hierarquizada, ou seja, tinha os ricos e os pobres, né? Acima tinham os grandes senhores, ricos, comerciantes, nobres, também sacerdotes, a nobreza, militares, comerciantes, trabalhadores, artesãos e, por último, os camponeses e também os escravizados, certo? Aqui a gente tem uma pirâmide